Boa tarde a todos. Daremos início à coletiva com o professor Humberto. Vamos às perguntas. Boa tarde, Humberto. É prazer revê-lo, Felipe do Entre Linhas. Um jogo bastante truncado, bastante pausado, pouquíssimas chances de gols. Uma chance só, né, no primeiro tempo. O que faltou? Faltou futebol para ambas as equipes? Boa tarde a todos. Quando a gente fala de quartas de final, quando a gente fala de mata-mata, naturalmente as duas equipes ficarem um pouquinho mais conservadoras, mas ainda assim a gente tentou criar, a gente tentou ter volume de jogo, mas acredito que o fato de ter sido um jogo muito equilibrado, as chances reduziram bastante, as chances claras de gol, mas ainda assim as duas equipes buscaram jogar, buscaram criar, então eu acredito que tenha sido um jogo muito parelho, muito equilibrado. Professor, o quanto você acha que esse resultado é positivo para o jogo da volta? Vocês já esperavam um jogo bem difícil assim, mas isso é positivo para vocês? Como que você enxerga esse resultado de 0-0? O melhor cenário teria sido vencer, obviamente, né? A gente teve uma chance muito clara de gol que a gente não conseguiu concluir. Então, a gente sai com a sensação de que a gente poderia ter vencido a partida, né? Mas o jogo foi muito aberto, o Cruzeiro também criou bastante, a gente não pode excluir isso. Então, tendo em vista a força que é o nosso adversário, não acho que tenha sido um resultado ruim, porque a gente acredita que a gente tem condição de chegar fora de casa e buscar o resultado também. Elas vão ter que se expor mais, elas vão estar na casa delas, a gente tem uma transição muito forte, então a gente não venceu aqui, mas a gente acredita que pode vencer lá. Boa tarde, Humberto. Alan Tudo Paulista. Agora falando mais um pouco da atuação do Bragantino. Acredito que a melhor chance do jogo foi do Bragantino, que com a Paulina. Faltou pouco para a bola entrar e o Bragantino conseguiu um bom resultado na primeira partida. Como você avalia a atuação do Bragantino? O que você acha que a equipe pode melhorar para conseguir buscar a classificação lá em Minas Gerais? Boa tarde. A gente fez um primeiro tempo muito bom, de acordo com a nossa estratégia, com o que a gente acredita. Eu acho que o que faltou foi a gente manter o mesmo volume ofensivo, as mesmas ações, as mesmas manobras ofensivas no segundo tempo. Então, quando o Cruzeiro subiu um pouquinho mais a pressão, a gente não conseguiu ter a bola, e quando a gente escapava por dentro com uma segunda bola, com um giro, a gente não conseguiu ser efetivo buscando a progressão no campo. O que fazia o Cruzeiro recuperar a bola rápido e empurrar a gente para trás de novo. Então, se teve algo que a gente não conseguiu fazer, foi manter o volume ofensivo nos dois tempos, no segundo tempo, como tivemos no primeiro. Humberto, você falou da fase de matas, quer dizer, é um outro campeonato, né? O Cruzeiro, pela campanha, a primeira fase foi primeira, vocês oitavos, teria um certo favoritismo, mas o que a gente viu aqui não teve isso, né? É um novo campeonato, começa tudo do zero? Com certeza, acho que ficou muito claro, né, a igualdade do jogo, a quantidade, a chance clara para o nosso lado, as chances que o Cruzeiro criou também, e é isso, a gente encara o Cruzeiro da mesma forma que encararia qualquer adversário. A gente viu o quão equilibrado foram as outras partidas também da fase de mata-mata, e é isso, é muito equilíbrio, é muito detalhe, e a gente precisa estar sempre muito pronto para isso. No meio da semana, vocês vão encarar o Taubaté pelo Paulistão, né? A ideia é priorizar o outro jogo da volta no domingo que vem, ou ir com força total para ambos? A gente tem um elenco muito forte, e o que a gente vem conversando há uns dias da importância que é o jogo contra o Taubaté. A gente sabe que os nossos adversários paulistas, eles vão estar em jogos difíceis também, tem Cruzeiro e Ferroviária, então é uma oportunidade nossa de colar nos times de cima. Então a gente está encarando com muita importância o jogo contra o Taubaté. Eu preciso ainda pensar melhor, ver como as atletas terminaram a partida de hoje, se tem alguma queixa, se tem alguma urgência que a gente precisa levar em consideração, mas eu tenho muita tranquilidade que, independente de quem entrar, a gente vai conseguir entrar muito focado em vencer a partida. Com certeza não vai ser uma partida a mais pensando no Cruzeiro. Então, a partir de amanhã, o nosso jogo mais importante do ano, nosso foco é o Taubaté, e a partir do jogo do Taubaté a gente volta a pensar no Cruzeiro.
Agora falando um pouquinho mais geral sobre essa volta do Bragantino depois da pausa, foi um empate contra a Ferroviária fora de casa, um empate hoje contra o Cruzeiro em um jogo difícil e uma classificação muito importante contra o Botafogo, né, na Copa do Brasil. Como que você avalia esse retorno do Bragantino e se você está gostando do desempenho da equipe até agora? Sim, a nossa intertemporada ela foi muito produtiva no sentido de dar mais variação ofensiva para a gente, mais sistemas novos de defesa e ataque. A gente foi jogar contra a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, né? Saímos com empate, um empate contra o Cruzeiro também, que é uma grande equipe. Então, independente da vitória contra esses dois times, não vi, a gente está satisfeito, não está confortável, porque ainda tem muita margem de melhora, e essa margem de melhora a gente sabia que viria com os jogos mesmo, né? Porque uma coisa é a gente treinar, uma coisa é se preparar, outra coisa é competir contra essas equipes de altíssimo nível, né? Então a gente está satisfeito, a gente está confiante, eu tenho certeza que contra o Cruzeiro já vai ser um jogo melhor em termos de profundidade, de riqueza de jogo, do que foi esses dois jogos contra a Ferroviária e contra o Cruzeiro, que foram os que a gente não conseguiu vencer, né? 2 empates. Agradecemos ao técnico Humberto e também aos colegas jornalistas pela participação. Encerramos a coletiva. Obrigada.